explicar. Gostaria de apresentar esta questão. O movimento espírita tem inúmeros problemas, isso é inegável. Na opinião de vocês, quais os mais graves? A partir desses. Bom, eu vou dar uma continuidade à exposição eminentemente doutrinária que o Nazareno Torinho acabou de nos dar a todos nós. Eu acho um dos grandes problemas do movimento espírita na atualidade é o que se verifica na área da literatura. São obras repetitivas, extraindo-se ideias de obras alheias, obras que passam por ser mediúnicas, na verdade são produtos do animismo, e obras contrariando a doutrina e, no entanto, correndo pelas livrarias dos centros espíritas, das grandes instituições espíritas, essas obras. Em detrimento das boas obras doutrinárias. Evidentemente. Então, ao invés de se estudar, se ler, por exemplo, na área da ficção espírita, ou ficção mediúnica, incluindo as obras vindas, por exemplo, por Chico Xavier, o indivíduo vai ler obras que são tiradas, roubadas, ideias roubadas dessas grandes obras mediúnicas através de Chico, como, por exemplo, se me permite um exemplo vigoroso, as tais Violetas na Janela, que é um livro, um decalque medíocre do Nosso Lar, de Chico Xavier. Mas que é o exemplo mais... Os doutrinários, que a própria Arilex citou, o Nazareno, e também foi obrigado a citar isso nos jornais. No entanto, esse livro já atingiu a casa de 1 milhão de exemplares. Quer dizer, tem um lado positivo, que é no sentido de que é preferível ler uma obra dessa do que estar lendo obras do catolicismo, do protestantismo, etc. Porque daí pode-se depois corrigir esses erros nos bons centros espíritas. Mas, por outro lado, é uma vergonha para o movimento espírita. É uma obra que ridiculariza a mediunidade, ridiculariza a própria doutrina Agora, espírita. Se o padre Quevedo, se me permite, fizesse uma pequena pesquisa no centro espírita, nas livrarias espíritas, ele teria um material fantástico para arrasar com o movimento espírita, porque o que está acontecendo na literatura nossa, mediúnica, entre aspas, mediúnica, e na literatura dos próprios autores encarnados, é uma vergonha. Raros livros trazem uma contribuição para a literatura nossa. Raros. 98% é lixo doutrinário. Como explicar a ocorrência desse fato? Como explicar? O Brasil tem uma herança cultural católica, não é? E isso empurra ponderáveis segmentos do movimento espírita nacional para o misticismo. Começa por aí. O misticismo gera uma reação intelectualista. Então, nós temos dois grupos bem distintos se digladiando na intimidade, na estrutura formal e informal do movimento espírita brasileiro. O grupo majoritário dos místicos e o grupo minoritário xiita, revolucionário dos intelectualistas, que fazem na praia dadivosa do movimento espírita um sufismo cultural muito fascinante, mas inconsequente. Nós temos que descobrir o caminho do meio. Como o movimento espírita brasileiro é muito forte e muito expressivo em termos de sentimentalismo, nós temos que aumentar a taxa de racionalidade do nosso movimento doutrinário. E isso nós só conseguiremos assumindo a codificação de Allan Kardec. Agora, o problema é que no Brasil, entre nós, isso é uma autocrítica necessária. Se fala muito em Kardec, se exalta muito Kardec, mas na hora de assumir a obra do Kardec,
os ensinamentos que estão nos livros de Allan Kardec, ninguém assume. Na verdade, o movimento espírita brasileiro ainda não é satisfatoriamente kardeciano. Ainda não é. E se você fizer uma análise crítica rigorosa, você vai chegar à conclusão que ainda não é nem cristão, é cristólatra, que é outra coisa. Porque E o que nos entristece mais, Nazareno, é que a própria Federação Espírita Brasileira, que devia bem orientar o movimento doutrinário nacional e até mesmo parte do exterior, como a Argentina, Bolívia, Colômbia, etc., a própria Federação Espírita Brasileira lança obras de Kardec, paralelamente, uma obra que contraria a obra de Kardec, que é os tais 4 evangelhos do senhor J.B. Rustang. Quer dizer, se a própria FEB nos dá esse exemplo terrível de destruição, nós nos sentimos em posição indefensável, né? Isso alimenta esse espírito cristólatra, que não é cristão, entende? Porque a obra do Rustang, como você bem lembrou, é altamente lesiva aos sagrados interesses da causa espírita. Não por aquela história do corpo fluídico de Jesus, que já por si mesma, entende, é tão ridícula, entende, que dispensa até refutações. Mas a obra do Rustang é prejudicial à causa espírita pelo que ela contém de contrário à essencialidade filosófica do espiritismo. O Rustang sabotou jesuiticamente a construção teórica do espiritismo pela base. E o próprio Kardec combateu essa obra. E a Federação Espírita Brasileira edita essa obra. Quer dizer, esse aqui é um paradoxo. Em poucas palavras, seria possível esclarecer o telespectador com relação aos males que esta obra provoca ao edifício doutrinário kardeciano? O grande problema da obra do Rustang é que ela é visceralmente anti-espírita. Ela procura minar o espiritismo pela base. O eixo central em torno do qual gira toda a estrutura conceptual da filosofia espírita é o princípio da encarnação e reencarnação de todos os espíritos. Isso está no Livro dos Espíritos. É doutrinário. Todos os espíritos encarnam e reencarnam. Então, a reencarnação é uma lei natural da vida. Universal. Se um único espírito não encarnar para fazer a sua evolução, a reencarnação deixa de ser uma lei. E o que o Rustang prega, fundamentalmente na doutrina dele, é que a encarnação não é uma necessidade, é um castigo. É um castigo de Deus. E defende a metempsicose. Inclusive, é um castigo de Deus. Ora, destruído o princípio, ou melhor, a lei da reencarnação, se pode validar a teoria das penas eternas, que é isso que o Rustang quer. A teoria, a doutrina da graça, o pecado original. É isso que o Rustang quer. O Rustang, entende, na sua obra, defende expressamente dogmas da igreja. Se você quiser, eu tenho anotado, eu não sou bom de memória, mas eu posso dar o número das páginas. O número das páginas. Aliás, essa história do Rustang
Eu até sou muito concessivo, eu até perdoo a FEB por ter assumido o Rustang no passado, quando o Espiritismo ainda precisava consolidar as suas bases de afirmação social no país, que, como eu já disse, é um país de herança cultural católica. Só não entendo por que a FEB continua a manter nos seus estatutos a obrigatoriedade de estudo e divulgação da obra do Rustang, que é uma obra, entende, diretamente contrária à obra do Kardec. Inclusive, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, publicou em 1920, entende, os 4 evangelhos do Rustang, com uma série de críticas diretas e contundentes ao Allan Kardec. Hoje ela não publica, depois ela retirou isso, mas edita a obra do Rustang, entende, com prefácio do Guilherme Ribeiro, que começa dizendo que a obra do Rustang é incomparável, é única. Nela tem revelação de verdades divinas que em nenhum outro livro foi dado ao homem entrever. Quer dizer, pode jogar na lata do lixo os livros do Allan Kardec. Porque quando surgiu a obra do Rustang, o Kardec já tinha editado o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Vamos prosseguir daqui a pouco com esta análise e também comentários sobre outras heresias.